O cérebro humano é feito naturalmente para a aprendizagem e o ambiente que estamos inseridos influencia no processo. A infância e a adolescência são as fases de maior desenvolvimento. Mas e para quem é idoso, como será que o cérebro responde a esses estímulos? Nós temos capacidade de aprender ao longo de toda a vida, mas essa aprendizagem, ela não é algo que acontece de forma espontânea, ela precisa ser motivada, precisa ser instigada. Então a gente precisa ter coisas, né, que nos desafiem a aprender, né. Se a gente tem uma vida, na vida adulta ou no envelhecimento com muitas rotinas, e poucas novidades, né, a gente acaba tendo um ambiente empobrecido em termos de desafios cognitivos. E isso pode ser algo negativo para o nosso cérebro no envelhecimento. Os conhecimentos que nós adquirimos ao longo da vida, eles precisam ser usados para que eles estejam disponíveis. Por exemplo, se eu aprendo alguma coisa e nunca mais uso, a tendência é que eu vá esquecendo. Quanto mais a gente utiliza os conhecimentos, as memórias, mais elas se mantêm disponíveis para que a gente possa utilizá-las, né? Mas existe sim um processo, digamos assim, natural de envelhecimento, né? A percepção que a gente tem é em relação às nossas memórias. Por outro lado, né, nós também podemos aprender a ser estratégicos em relação a essas memórias, né? Então, as memórias que a gente quer preservar, que a gente quer manter, a gente precisa revisitá-las, criar mecanismos para que a gente utilize aqueles conhecimentos, né, aquelas memórias, para que elas possam ser sempre recuperadas, que elas estejam disponíveis para o uso. Qual que seria a principal diferença que a gente percebe quando a gente fala de aprendizado de novos conteúdos entre uma pessoa jovem e uma pessoa mais velha? Uma criança mais jovem, ela muitas vezes não tem parâmetros, ela não tem algo para comparar. Então, quando ela vai aprender, um bebê que vai aprender uma língua, por exemplo, a língua da sua família, ela não compara essa aprendizagem, ela não tem um outro parâmetro para comparar, né. Então o que acontece? Quando nós somos bebês, né, estamos aprendendo a primeira língua com a família, nós estamos abertos para todas aquelas novidades e nós vamos, digamos assim, especializando o nosso aparelho fonador, a configuração dos lábios, da boca, da língua, a aquisição de novas palavras, etc., até a gente se comunicar naquela língua da família, que pode ser uma língua, podem ser 2 também, né, dependendo do ambiente, ou 3, enfim, do ambiente familiar. O que acontece com um adulto é que ele, quando vai aprender alguma coisa, muitas vezes ele precisa desaprender ou, digamos assim, inibir uma outra aprendizagem. Por exemplo, se eu vou aprender a falar talvez alemão, italiano, francês na vida adulta, mas eu já sei falar português, a tendência é que eu fique comparando, né, essa língua com aquela que eu já sei. Tem algumas coisas que a gente vai transferir e que vai ser positivo. Mas, por outro lado, às vezes a gente também tem que entender que não, nessa coisa aqui nova que eu estou fazendo, eu tenho que não usar aquele conhecimento anterior, mas prestar atenção nesse conhecimento novo. Mas uma característica que é comum, né, é que nós mantemos a capacidade de aprender ao longo da vida, tá? O que acontece é que às vezes a criança ela tem uma disponibilidade para aprender muito maior. Ela às vezes não tem tanta pressa para aprender, e nós adultos, nós temos muito mais pressa, a gente quer o resultado mais rápido, a gente às vezes tem também muitas outras demandas, às vezes não tem aquele tempo para aprender, né. E às vezes a gente também fica um pouco preso nas coisas que a gente já sabia, né. Para aprender o novo, a gente precisa abrir mão um pouquinho desse lugar de conforto, né, para se expor às novidades, tá. E talvez a gente demore mais para aprender algumas coisas. E talvez a gente não consiga ter tempo suficiente para treinar as novas habilidades a ponto de ter um desempenho, né, tão bom quanto a gente gostaria, tá? Porque o nosso corpo vai envelhecendo, vai ficando menos flexível, digamos assim, para aprender todas aquelas coisas que a gente gostaria de aprender. Mas nós mantemos a capacidade de aprendizagem ao longo de toda a vida. Essa capacidade de aprendizado já é uma realidade prática no país, impulsionada por uma série de iniciativas, cursos e projetos voltados exclusivamente para pessoas idosas. E os dados oficiais comprovam esse movimento. Segundo o IBGE, o Brasil vive um envelhecimento acelerado,
E hoje, 1 em cada 4 idosos continua ativo no mercado de trabalho. E nesse sentido, a gente pode incluir, então, a leitura como uma ferramenta de estímulo? Essa é uma outra questão importante. O cérebro, quando a gente está lendo um texto, ele trabalha de uma forma bastante integrada, porque quando eu estou lendo, eu tenho um trabalho que é dos olhos, por exemplo, que estão ali lendo na folha de papel ou lendo, né, na tela. Então eu preciso receber a informação que está, né, digamos assim, sensorial, né, colocar para dentro do meu cérebro o que está no texto, processar essa informação, acessar as áreas da linguagem, acessar o significado, acessar os conhecimentos, as minhas memórias anteriores para conseguir compreender aquele texto, compreender o que o autor está dizendo. A leitura é como se fosse um exercício, uma musculação para o nosso cérebro, para que os nossos neurônios, que são essas células, né, do sistema nervoso, para que elas continuem conectadas, que elas continuem conversando e que elas continuem mantendo as memórias ativas, as memórias saudáveis, porque as memórias elas vão ficar saudáveis se elas forem usadas. Quanto menos eu ativar, maior a chance de esquecimento. A criação de oportunidades para exercitar a musculatura cerebral é importante para o desenvolvimento e fortalecimento cognitivo. E isso pode ser feito de diversas formas, desde atividades lúdicas até o aprendizado de um novo instrumento musical. Mas o desafio começa quando o assunto é inclusão digital. As tecnologias digitais, né, os celulares, os tablets e todas essas coisas, realmente impõem para as pessoas um desafio muito grande, né? E eu acho que a gente precisa ter aí 2 movimentos importantes. De um lado, um esforço das pessoas mais idosas, enfim, para tentar aprender, né, a usar as novas tecnologias, mas de um outro lado também, a sociedade precisa não excluir as pessoas idosas por causa da tecnologia. Eu acho que nós estamos excluindo muitos idosos da autonomia que eles podem ter, tá? Porque a gente talvez não esteja considerando também a possibilidade, o direito que as pessoas têm de também usarem a tecnologia em papel, porque também é uma tecnologia, a escrita. É muito importante no envelhecimento manter a autonomia, né? Tanto a autonomia para se mover, né? Poder caminhar, poder fazer as coisas, poder viver na sua casa, do seu dia a dia, mas também a autonomia para gerir a sua vida financeira, gerir a sua rotina, as suas coisas. Porque quanto mais tempo a pessoa idosa consegue manter essa autonomia, maior a sua qualidade de vida. E também o fato de a pessoa ser responsável pela sua vida faz com que ela também fique mais atenta à vida. Ela não delega para outra pessoa cuidar das coisas. Então, é importante que a pessoa se sinta empoderada. Não, isso aqui eu ainda consigo fazer, isso aqui eu consigo fazer, isso aqui eu vou dar conta de fazer. Então, para que a pessoa não precise ter cuidados especiais tão cedo. Talvez chegue um momento que a gente precise de alguém que cuide da gente, mas quanto mais tempo a gente conseguir gerir a sua vida, cuidar da sua vida, fazer as suas escolhas, melhor. E nesse processo, como é que a família pode estar auxiliando? A família também é parte desse incentivo à autonomia. Eu vou dar um exemplo que a gente, quando cuida de uma criança, né? Se eu sempre seguro uma criança no colo, ela não vai aprender a caminhar. Quando a gente cuida de uma criança, a gente cuida e ao mesmo tempo dá liberdade para que ela se desenvolva. A pessoa idosa, ela também precisa ter autonomia para conseguir se movimentar, fazer as coisas, tomar decisões. As decisões não podem ser assim, os filhos vão decidir e o idoso tem que se adaptar, né? Então, quanto mais a família respeita a autonomia do idoso, mais esse idoso vai conseguindo, né, tomar conta da sua vida. Enquanto a pessoa consegue resolver sozinha, deixa essa pessoa tomar conta das coisas sozinha e fica, ao mesmo tempo, como um apoio no momento de uma dificuldade. Estimular a cognição por meio da linguagem e da tecnologia mostra que o cérebro não tem prazo de validade para evoluir.
A inclusão digital de quem já viveu tanto não é apenas um aprendizado técnico, é autonomia em um mundo conectado.